Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus no Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Estamos gravando mais um vídeo, mas antes da gravação propriamente dita, eu preciso pedir a você mais uma vez, se você ainda não é inscrito em nosso canal, por gentileza, faça a sua inscrição. Assista o vídeo, caso goste, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Acione o sininho para receber os vídeos às segundas, quartas e sextas-feiras. E também compartilhe para que possamos levar a palavra do Senhor aos confins da terra. Queridos, estamos falando acerca da pessoa do Espírito Santo. Sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa, é Deus, e por isso nós estamos tratando acerca da pessoa do Espírito Santo nessa série de vídeos. Hoje é o vídeo de número 19 acerca do Espírito Santo, e nós vamos falar hoje acerca do Espírito Santo na igreja. Igreja essa que foi fundada por Jesus Cristo, igreja essa que deixou a cargo dos seus discípulos, dos seus apóstolos, a cargo de nós hoje tocarmos essa igreja adiante. E eu pediria a você que abrisse a sua Bíblia, se pudesse me acompanhar, aos Romanos, capítulo de número 8. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Vamos ler alguns versículos, tá bom? Versículo de número 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Verso de número 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E verso de número 8, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versos 9 e 10. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, vírgula, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Para terminar o verso 10, se eu pudesse eu leria tudo, mas vamos até o 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Meus queridos e meus amados irmãos, esse capítulo 8, ele é um pouquinho distante, é um pouquinho longo, ele vai até o versículo de número 39, mas eu gostaria de pedir a você que, se possível, continuasse a lê-lo, tá bom? Mas vamos ao nosso assunto de hoje. O Espírito Santo na igreja. Vamos raciocinar da seguinte forma. O Senhor Jesus, ele recebeu o Espírito Santo, e vamos nos lembrar do que nós falamos, né? Que Jesus, na hora que ele foi batizado, o Espírito Santo em forma corpórea veio sobre ele. E João Batista, ele disse o seguinte, lá em João, capítulo 1, versículo 33, aspas, aquele, porém,
que me enviou a batizar com água, porque João era o Batista, tá? Esse João aqui não é aquele evangelista que escreveu o evangelho, as cartas, tá bom? Esse João aqui é o Batista, tá bom? Ele disse o seguinte: aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, 2 pontos, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João 1, 33. Pois bem, meus queridos, o derramamento do Espírito Santo, profetizado por Joel sobre toda a carne, começa a cumprir-se agora com o derramamento pela mediação de Jesus Cristo. Jesus Cristo completou a sua obra redentora e tornou-se o intermediário dessa gloriosa bênção para com os seus discípulos e a sua igreja. Pedro, em seu discurso no dia de Pentecostes, ele disse o seguinte, Atos 2,33, ele disse: exaltada, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. O povo estava ali, estava vendo o povo, alguns, a maior parte, falando em sua língua natal, mas estavam entendendo o que eles estavam falando. Estavam todos conversando na sua língua natal e o Espírito Santo fazia com que eles entendessem. Isso após ficarem os 120 no cenáculo. E aí o que aconteceu? 3.000 almas receberam a Jesus, tá bom? Nós temos essa parte aqui, dizendo que Jesus derramou o Espírito, lá em Atos 2, 33. O Espírito Santo, ele é uma promessa, tá? O derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ele foi descrito no capítulo 2 de Atos, foi o cumprimento da promessa do Consolador. Jesus o prometeu antes da sua morte. Se você for lá em João 14 e 16, você vai ver essa promessa. A mesma promessa foi repetida depois da ressurreição de Cristo, quando ele disse aos seus discípulos, Atos 1:8, aspas, vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, Atos 1:5. E mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, Atos 1:8. Isso era a vinda do Espírito Santo dessa maneira especial que os 120 esperavam no cenáculo. É claro que não eram 120, eram 500. Mas o tempo foi passando, muitos tinham compromissos, muitos tinham casa para cuidar, lavoura para cegar, lavoura para cuidar, negócios para cuidar, tinham seus interesses particulares, e foi acontecendo uma filtragem. Isso é natural. Dos 500, 380 desistiram de ficar no cenáculo. No final de cumprir-se o dia do derramamento do Espírito Santo, apenas 120 estavam no cenáculo esperando essa promessa se cumprir. Era este o meio de habilitá-los para o cumprimento da grande missão que haviam recebido. O Espírito Santo, queridos, é interessante que ele é poder e aparência visível. O Espírito Santo, ele é invisível, mas as suas ações e as suas manifestações da sua presença e do seu poder podem ser vistas, e são vistas hoje na igreja. Eu hoje estava assistindo um vídeo num determinado veículo de comunicação, e nesse vídeo eu vi um cantor em um trio elétrico, não sei o nome dele, não parei para pensar nisso, e de repente, ele de cima do trio elétrico, ele começou a louvar o Senhor pelas ruas de uma cidade
da região do Rio Grande do Sul, não me lembro o nome da cidade. E a gente via a manifestação do Espírito Santo não só no cantor, não só no hino que ele entoava, mas também nas atitudes de determinadas pessoas. Teve pessoas parando suas bicicletas, teve pessoas parando na calçada, estavam andando, pararam de repente. Pessoas pararam o carro, desceram do carro e começaram a chorar e a receber aquela manifestação do Espírito Santo ali. Queridos, eu não posso querer que o Espírito Santo se manifeste hoje do mesmo jeito que ele se manifestou no dia de Pentecostes com os 120 no cenáculo. Não. Eu preciso entender que as manifestações do Espírito Santo, elas se diferem de uma ocasião para outra. Tem pessoas que são batizadas no Espírito Santo. Entenda uma coisa, você quando aceita Jesus, você levanta sua mão para Jesus e você recebe a Jesus e você passa pelo batismo do arrependimento, aonde é sepultado o velho eu e nasce ali um novo eu, sepultado um velho homem, nasce ali um novo homem ou uma nova mulher, não importa o sexo. Ali você já tem o Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo para fazer a manutenção da sua salvação. Mas o Espírito Santo, ele quer trabalhar em nós como igreja para nos capacitar a fazer outras coisas. Eu confesso a você, se não fosse o Espírito Santo, eu não estaria com esse canal até hoje. Se fosse apenas uma iniciativa do pastor Heraldo. A minha esposa me ajudou muito a começar esse canal. Mas se o Espírito Santo não estiver balizando, trabalhando as palavras, trabalhando nos meus lábios, me ajudando a falar essas palavras, eu não teria artifício, eu não teria assunto para conversar com você, querido. Então, a manifestação do Espírito Santo em cada pessoa é de um jeito. Tem pessoas que nunca falou em línguas, mas ele tem o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo, ele é nos dado no batismo, a pessoa tem o Espírito Santo, mas o falar em línguas é uma das evidências do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo na igreja, ele nos dá poder. Poder para evangelizar, poder para curar em nome de Jesus, poder para fazer a obra com zelo, poder para identificar as coisas que são do Espírito e que são da carne, poder para repreender em nome de Jesus. Tudo isso é feito por causa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem como fazer a obra na igreja. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre os discípulos como um som, como de um vento veemente e impetuoso. Também foram vistas línguas como de fogo. As suas mentes e os seus corpos foram dominados. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, sendo o Espírito Santo lhe concedia que falassem. O Espírito Santo, ele é a provisão divina para a igreja. O livro de Atos dos Apóstolos tem sido chamado acertadamente de Atos do Espírito Santo. Outros preferem chamar Atos da igreja. Só que a igreja, os atos da igreja, eles são verdadeiramente atos do Espírito Santo, porque tudo que acontece de espiritual na igreja é obra do Espírito de Deus. O impacto que sofreram os discípulos com a morte de Jesus
a predominância da versão de que os discípulos o tinham roubado do túmulo seria o suficiente para levá-los a abandonar a tarefa de continuarem pregando o Evangelho. Só isso já seria motivo para acabar a disseminação do Evangelho. Mas o Evangelho se fortaleceu, tá? Mesmo crendo que Jesus ressuscitou de fato, eles fariam como muito em nossos dias, que tudo sabem, tudo ouvem, tudo aprendem de Jesus, mas na hora certa nada fazem. Foi o Espírito Santo que providenciou, tá? Foi o Espírito Santo uma provisão divina para que seus seguidores não desanimassem de tudo, porque desanimado eles ficaram. Por quê? Morreu o nosso mestre, e aí? Por mais que Jesus dissesse, olha, eu vou para o Pai, se eu não for, o Consolador não vem. Isso aí entrava aqui, isso aí aqui. Por quê? Porque era muito novo para eles, era algo que não tinha como eles entenderem assim, sem o Espírito Santo. A transmissão das vidas de tantos homens, a transformação, da vida de tantos homens, tá? Os numerosos milagres que distinguiram a igreja primitiva das comunidades religiosas da época, o poder com que pregava o Evangelho, a rapidez com que difundiam através do mundo o Evangelho, era o resultado de quê? Da provisão sobrenatural de Deus, ou seja, do Espírito Santo. Para terminar, queridos, escuta bem, o Espírito Santo proveu os crentes do primeiro século do cristianismo de tudo quanto necessitavam para o desempenho da obra evangelizadora do mundo. Os milagres operados pelos primitivos cristãos à vista das multidões constituíam a credencial divina para o ministério de fazer Cristo conhecido como aquele que morreu e ressuscitou para a salvação de todo o que o aceitar pela fé. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, nós vamos continuar com o Espírito Santo na igreja, mas entenda uma coisa, o Espírito Santo hoje atua na terra como o Consolador, tá? Ele nos consola, não tem conselheiro melhor, não tem consolador melhor do que o Espírito Santo. E nós estamos na graça de Deus. Vivemos a dispensação da graça. A penúltima dispensação, a dispensação da graça. E nessa dispensação, o Espírito Santo, como consolador, também nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus nos abençoe. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?